Aleluia. Gênesis capítulo número 41, ao versículo de número 32 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarda. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Amém. Pai, te damos a ti as graças, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, revela a tua palavra nos nossos corações, e a tua igreja possa ouvir a tua palavra, ouvir a tua entendimento, e nós, ó Pai bendito, possamos esperar, possamos crer, possamos confiar, ó Deus, na tua palavra, porque o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor sabe, e o Senhor pode tudo, inclusive o futuro, Senhor Deus. Nós, ó Pai bendito, não sabemos de nada, além desse momento, desse presente, mas o futuro tu sabes, tu conheces, e tu pode, ó Pai bendito, prever todas as coisas, porque o futuro está nas tuas mãos, o domínio, o poder está em ti, ó Deus. Tu tens o poder sobre tudo, ó Pai. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo conceda o entendimento aos nossos corações da tua palavra, e nós possamos, ó Pai bendito, aplicar, praticar, vivenciar essa palavra, Senhor, cada dia, cada instante que nós estamos aqui nessa terra. Essa terra cheia, ó Pai bendito, de crises, de dificuldades, cheia de angústias, de tribulações, de perseguições, cheia de fome, mas também cheia, ó Pai bendito, da tua glória, cheia, ó Pai bendito, da tua bondade, cheia, ó Pai bendito, da tua graça. Essa terra cheia do teu Espírito, e todo aquele que ouvir, todo aquele que atentar a ti, com certeza, ó Deus bendito, viverá e desfrutará do melhor dessa terra. Tudo será para a glória, para o louvor do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, gostaria que você se atentasse, como todas as vezes eu falo, atentar para a palavra e tratar de receber ela, né, do coração, e confiar que Deus, ele é fiel. Eu gostaria de pedir que você pudesse observar que Deus, ele sempre fala conosco. Ele sempre fala. E ele fala de diversas maneiras. Entendeu? Ele fala de diversas maneiras. Muitas das vezes nós é que não atentamos
não acatamos aquela fala de Deus e não entendemos que é Deus que fala. Não só aqui na igreja, na mensagem, mas Ele fala com nós de diversas maneiras. Ele fala em sonhos, em visões, através da natureza, né? Eu estava ontem foi sexta, né? Há uma semana atrás, e eu estava filmando de cima do avião para baixo, à noite, por volta das 9 horas da noite. E ontem, eu estava aqui no Guarda-Rogal, ali no monte, e os aviões passando, no mesmo horário. E eu não filmei, né? Mas eu olhava para cima e via, né, o avião lá. Na outra semana eu lá em cima olhando para baixo, por cima, né? E em outra semana eu lá embaixo. E aí eu pensava, a vida é assim. Só que seja lá em cima ou seja lá embaixo, nós temos de desfrutar. Entenda? Não, eu estava lá em cima, é maravilhoso você andar lá em cima de avião olhando para baixo. Se você nunca andou, mas quem andou pode testificar. É maravilhoso isso aí, você olhar toda a cidade, né? É muito gratificante. Mas embaixo, quando você olha para o avião, também pode ver todas nós, você vê o barulho do avião, de dia ou de noite, eu olho assim. É assim, desde criancinha eu fazia isso, olhava, né? E hoje eu estou lá, e a mesma coisa, é avião aterrissando aqui na frente, você está olhando isso, traz uma mensagem, que tem dia que você está lá em cima, você desfruta. Tem dia que você está lá embaixo, você também tem que desfrutar. O mesmo eu diria que o ano ele tem as 4 estações, né? O verão, o inverno, o outono, a primavera. E você pode dar conta que às vezes nós, ao viver essas estações, que seja no verão, muitos falam, eu não gosto dela. Não é isso, essa não é o nosso posicionamento. Não pode ser assim. Portanto, eu não gosto do inverno, do frio. Também não podemos ser assim. Qual é o nosso posicionamento? Nós temos de chegar numa maturidade de aproveitar o máximo ou viver o melhor do verão. Chega no inverno, aproveitar o máximo e viver o melhor do inverno. Chega no outono, também o mesmo, aproveitar o máximo daquele período. Chega na primavera, né? Também viver e presenciar. A nossa vida é assim, o ano é assim, entende? E Deus, Ele sempre fala tudo que vai acontecer durante todos os anos da nossa vida. Esse texto aqui que eu li, e logo eu quero chegar no ponto central, aonde me chamou a atenção, mas antes de eu chegar aqui nesse ponto central, como se trata da vida de José, esse capítulo 41, ele vem relatar a libertação de José da cadeia, certo? José em liberdade, Deus liberta José. E também ele vai falar também do cuidado de Deus pela vida de Jacó e sua família. Entendeu? Ele tem esse foco principal nesse capítulo 41. Só que nós devemos, no caso aqui, voltar um pouquinho atrás, lá no capítulo 37, não vou abrir lá, e aí você ouça e preste atenção, que lá vai relatar quando José ainda estava na casa do seu pai, né? E do sonho que ele teve. Eu vou assim, ser bem assim específico, para que você entenda bem. José teve um sonho. O primeiro sonho, qual foi? Que ele tinha um feixe. Eu imagino o feixe pode ser diversas coisas, mas vamos dizer um feixe de lenha, vamos dizer assim, né? E disse que ele dizia que para os seus irmãos ele sonhava que os demais feixes se inclinavam diante dele. O dele ficava de pé e os demais se inclinavam. Isso não foi muito bem visto por seus irmãos, por toda a sua família. Aí nós entendemos
já a mensagem que Deus estava transmitindo, o que ele iria fazer num prazo aproximadamente de 13 a 15 anos, por aí. Quem conhece a palavra sabe mais ou menos que nesse período José, ele estava em torno dos seus 13 a 17 anos. Não se fala exatamente da idade, mas era por aí, de 14 a 17 anos de idade. Então, aí Deus já deu uma mensagem. Logo em seguida, ele teve um outro sonho, entenda? E esse sonho se relatava que ele via o sol, a lua e as estrelas, e que as estrelas, o sol da lua mostrava diante dele. Isso também não caiu muito bem para os seus irmãos, seu pai, não deu muita importância, mas o que eu quero relatar aí para vocês entenderem é Deus, falando. Entende ou não? É Deus entregando uma mensagem do que estava para acontecer dentro de um prazo de 3 a 15 anos para frente. Naquele momento ali, aquele sonho, aquela revelação, não podia dizer, é um sonho, sonhador. Muitos poderiam ser sonhador, talvez etiquetou José como sonhador, e aquilo, o negócio não foi muito bem visto por todos ali, mas era Deus. Entende? E os dois sonhos de José, olha, presta bem atenção, os dois sonhos de José trouxe aflição para José. Olha bem, Deus trazendo a mensagem para Jacó, para os seus irmãos, para todos eles, e aquilo trouxe aflição. Você sabe que a coisa já não estava tão bem para José, desde quando o seu pai Jacó dava mais preferência para José. Quando ele teve esse sonho, a coisa se estreitou mais para ele. Resultado, nós sabemos do que isso se desencadeou. A gente olha ali, a gente pode ver a maldade dos irmãos, a perversidade dos irmãos de José, não é isso? Mas como a gente conhece toda a história, você vê também o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, entende ou não? Para poder fazer a sua vontade, ou com outras palavras, para poder prever os seus servos, que seria Jacó e toda a sua família ali, da miséria, da fome que estava por vir. Deus adiantou já ali, mas irmãos, uma coisa que eu observo aí, que nós temos de pedir muito a Deus discernimento e entendimento do que Ele fala, principalmente em torno do futuro. Porque nos colocamos no lugar de José, no lugar de Jacó, no lugar de todos os seus irmãos, quando José começou a trazer esses sonhos. E era uma mensagem da parte de Deus, era uma mensagem divina. Entende? Era uma mensagem, só que o que eles pensou? Eles até têm um significado. Olha bem, eles falaram, nós vamos mostrar dentro de você vai ser o cabeça. Não tinha muita lógica eles mostraram, porque José era um primogênito. Entende? José era um primogênito, não tinha como, se fosse o primeiro, mas José não era o preferido do seu pai, que foi tido da sua velhice. Eu falei que José era o primogênito, José não era o primogênito, não, né? Mas seria lógico se ele fosse o primogênito, ele não era o primogênito. Entende? Então, quem tinha talvez
Então o que ocorreu? Deus entregou a mensagem e eles não entenderam. Resultou que José foi parar lá no Egito. E o processo, o processo de Deus usou para cumprir a sua vontade. Qual era a vontade de Deus em torno de tudo isso aí? Era cuidar dos seus, cuidar de Jacó e a sua família. Entenda? Por quê? Estava previsto uma crise. E Deus antecipou ela quantos anos antes? Entenda? É tanto que o seu pai, Jacó, nem descobriu durante o processo o que tinha ocorrido com José. Ele só ficou sabendo no final. Entende? E aquilo ficou oculto. Toda aquela maldade, olha bem, toda aquela maldade, toda aquela injustiça que aparentemente estava ocorrendo com José, mas era o quê? Uma permissão de Deus. Entende, irmão? Tem coisa que acontece na nossa vida, presta atenção, tem coisa que acontece na nossa vida que nós que somos crentes, não crentes, nós que somos crentes, temos que estar muito atentos, entende? Porque quando vemos as injustiças, a perversidade, a maldade, a crueldade, a traição, que é o caso que José passou, também na casa de Potifar, a injustiça que levantou a mulher de Potifar, que se levantou contra ele, acusou ele, e ele foi para a cadeia injustamente. Até nós pensamos, não, eu não vou passar por isso, eu não mereço, não é assim que a gente pensa? Eu não mereço isso. Não. E se viramos onça, ou viramos leão e guerras, não. E às vezes nós estamos tão na carne, tão cheios de nós mesmos, que nós não conseguimos atentar para o que Deus falou, porque com certeza Deus falou. Entende ou não? Com certeza Deus falou. José, você acha que durante esse processo que ele passou, de 13 anos, ali, daquele período ali até sair da cadeia, vamos ver, de 13, 14 anos, praticamente preso, praticamente ali encarcerado, ele passou todo esse período. Será que ele não ouviu, não lembrou desse sonho? É o que nós devemos atentar. Será que quando nós ouvimos a mensagem de Deus, que seja ela como esta, ou que seja ela através de um sonho, ou que seja ela, quando você está andando lá em cima, ou seja ela quando você está lá embaixo, seja ela no verão, seja ela no inverno, Deus traz uma mensagem. Todas essas estações, Deus, à noite, quando à noite o céu bem estrelado, nós olhamos, nós conseguimos receber uma mensagem. Na chuva, nos relâmpagos, tudo Deus traz uma mensagem. Só que muitas das vezes, quando nós passamos o processo, nós às vezes nem a lembramos, esquecemos totalmente de tudo. Entende? Esquecemos de tudo. Eu paro para pensar que José, pelo procedimento que ele teve, que diz que tudo que José fazia, Deus o abençoava. Entende? Mesmo ele naquele processo doloroso, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele sendo ali, talvez ignorado, maltratado, esquecido, entende? Ele continuou firme ali, entende, irmãos? No seu propósito de amar o Senhor, continuou firme no seu propósito
chegou um momento de uma crise. Diz que o mundo todo passou uma crise. Antes dessa crise, nós vemos que nesse capítulo 41, o que aconteceu? Faraó teve um sonho também. Aí nós observamos aí, o sonho de Faraó era dois sonhos também, com o mesmo significado. O sonho das duas vacas gordas e duas vacas magras. Na revelação que José trouxe para Faraó, que primeiro disse que os seus magos, os seus adivinhadores não conseguiram. Que esses adivinhadores, irmãos, eles conseguiam algumas revelações também. Entenda? Só que Deus não permitiu. Entenda não? Deus não permitiu que aqueles magos, aqueles adivinhadores que estavam próximos de Faraó pudessem trazer o discernimento do sonho de Faraó. E aí quando ele teve esse sonho, e logo em seguida o sonho veio repetir, que ele sonha com as espigas cheias e espigas magras, né? Mirradas. Também tinha o mesmo significado. E esses magos não conseguiram. Nesse período, tinha aqui um copeiro, que a qual tinha sido preso na mesma cadeia onde José esteve. Tinha passado 2 anos. Esse copeiro não mencionou, porque foi feito um combinado entre José e o copeiro e o chefe da padaria lá, o panadeiro lá, né? Eles fez um acordo de quando chegasse lá no palácio, fazer menção de José. Só que esse copeiro, ele chegou lá, mas ele não fez. Como José se sentiu? Esquecido. Mas por que tudo isso ocorreu? Deus o permitiu. Que se ele talvez tivesse feito menção de José, assim quando ele chegou lá, talvez José tinha saído da cadeia e sido deportado para o seu país. Só que Deus tinha um plano. Fala assim, Deus tem um plano com você. Nós temos que entender isso. Deus tem um projeto, Deus tem um plano com você. E às vezes esse plano faz nós se sentir esquecidos, rejeitados, ignorados, humilhados. E José, ele fez um bom serviço lá na cadeia, de modo que ele trouxe a revelação do sonho do copeiro e do panadeiro. Entende? Ele continuou sendo fiel ali. Só que disse que quando o Faraó ele teve esse período aí, desse sonho, que ele despertou, quando ele acordou, o espírito dele estava agitado. Olha, presta atenção, como Deus faz, irmãos. Um homem incrédulo, que não é servo do Senhor Faraó, entende? E Deus usando, vamos dizer assim, falando com ele através dos sonhos. Para quê? Para cuidar de Jacó, como eu falei para isso, para cuidar de Jacó e da sua família. E aí nós entendemos que passados 2 anos, que Faraó teve sonho e ninguém pôde trazer a revelação. Os 2 anos passados, o copeiro lembra de José, fala: olha, quando eu estive na prisão, ocorreu isso, e tem um José lá, que ele trouxe a interpretação, ele interpreta o sonho. Ah, é? E ele vai trazer a interpretação para nós. Olha o que ele falou, ele afirmou, ele vai trazer. É como você fala assim: olha,
um exemplo, você pode falar isso. Falar assim, olha, vai lá na minha igreja, que o Senhor vai falar com você. Vai lá na minha igreja, aonde eu congrego, que lá tem um pastor, tem um irmão, tem um servo que prega a palavra, e a palavra vai chegar no seu coração. Com outras palavras, esse copeiro, ele falou assim, olha, José tem uma mensagem para ti, Faraó. Dentro, irmãos, é o que nós devemos fazer. Talvez você não consegue transmitir uma mensagem, não é? Para alguém que está necessitado, para alguém que chega até você, mas você pode trazer essa pessoa até o palácio, ou seja, até a igreja, até o altar. Sim, não? Nós entendemos que Deus fala por diversos meios, mas, entenda, o lugar principal que hoje Deus fala sobre o altar, nas igrejas, aonde tem o servo do Senhor que ministra a palavra. E esse copeiro fala assim, olha rei, José, ele tem a mensagem, ele tem a interpretação, ele tem a revelação desse sonho. E aí, irmãos, olha o que vai dizer. Versículo 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da abadia. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o homem foi enforcado. Ele relatou isso aqui para Faraó. Isso copeiro. Aí o versículo número 14. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se bateou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha, irmãos, José diz aqui que Faraó fala assim, olha, depressa. Entenda? Quem estava agindo na vida de Faraó? Deus. Depressa, vai lá, tira José da masmorra. Quantos anos José estava ali, irmãos? Era a vontade de Deus. Às vezes você passa uma situação desagradável e muitos até falam, cadê Deus na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Você não é um crente, você não é um missionário, você não é um pastor, você não é isso, você não é irmão, você não é crente, você não é isso. E começa a nos etiquetar e nos apontar. Entende? E às vezes você não tem nem palavra, você não tem justificativa, você não tem como explicar para essa pessoa. Você só baixa a cabeça. Às vezes nós passamos situação assim, José passou isso, mas isso ocorreu lá no livro de Salmo. O salmista fala, até cumprir a palavra, até chegar a hora do cumprimento da profecia. Faraó falou, vai à pressa, tira José da casa. É Deus usando, irmão, Faraó. Não é? Por quê? Porque estava chegando o tempo que Deus sabia da crise que ia vir sobre a terra e Ele ia cuidar da família de Jacó. Aí Deus falou assim, vou libertar o meu servo José. Usou aqui o rei Faraó e mandou tirar ele à pressa da masmorra. Ele falou assim, traz ele na minha presença. José, ele não foi de qualquer jeito também. O que ele fez, disse que ele bateu, ele se, buscou ali a melhor roupinha que ele tinha, supostamente na prisão, e disse que mandou dar a melhor roupa para ele. Olha o que vai dizer aí, ó. Ele se bateou, mudou de roupa e foi à presença de Faraó. Hoje, irmãos, nós viemos na presença de quem?
Mas a gente pensa que a melhor roupa a gente tem de guardar para o matrimônio da minha sobrinha, digamos, do fulano lá. E eu me lembro, irmãos, e traz a memória, e eu nunca esqueci disso, lá em curso, na primeira igreja que eu estive pastoreando, tinha um irmãozinho, que ele saía das praças pregando, né? Mas ele vinha na igreja com a roupinha humilde, irmãos. Sabe, aquele parecia que era muito pobrecido. Você via ele, esse homem também, pela roupinha, não que roupa vai demonstrar que a sua bem de vida, mas vinha na igreja tanto pulando bem. Aí um dia, por se acaso, ele estava fazendo os seus estudos, ia prestar um exame na faculdade. E a igreja era nas ruas de trás, era a igreja. E eu não encontrei esse povo perto da universidade. Irmãos, todo engravatado, arrumado, alinhado mesmo. Eu nem conhecia esse irmão. Glória a Deus. Incrível, né? Para vir na igreja, vinha sujo. Quem que vinha agora? Não estou fazendo juízo. É o que eu vi. Não é assim? Eu via. Não pensava que era tão pobre, mas não é. Porque como vai para a faculdade desse jeito? E é nós, muitas das vezes, irmãos, para ir nas outras. Não que eu podemos você ir no matrimônio e falar, não, vai bem, mas vem na casa do Senhor, vem bem. Isso não se ensina aqui. Porque José foi chamado para ir à presença do rei. E esse rei, claro que esse rei aqui era um rei pagão, faraó, mas também nós possamos dizer o rei dos reis, o rei que nós seguimos, né? Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus único, Ele é o nosso todo-poderoso, então vamos adorar Ele. Então vamos me aprontar, vamos me arrumar, não é? Não que também não devemos ter barba, que às vezes tem alguns falam que não pode ter, não. Fazer a barba quer dizer cuidar, não é? Cuidar. Não é que eu sou contra quem usa barba, mas desse cuida, né? Barbinha, faz o barbinha perfeitinho, não é? Igual algumas mulheres também, ou denominações que pensam que não pode cuidar, não pode cortar as pontinhas do cabelo, que é pecado. Não, tem que cuidar. Entende ou não? Tem que cuidar. Né? E aí a gente vê tantas doutrinas humanas que muitas vezes, né, mas para chegar na casa do Senhor, vamos nos arrumar, vamos nos aprontar. E aqui diz que José se arrumou, se aprontou, se ladeou, se trocou de roupa e chegou na presença do rei. E ele lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouve dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Olha o que José falou. Respondeu José: não está isso em mim. Olha, irmãos, a humildade desse José. Ele falou assim: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a ti, ó Faraó. Ele falou assim: essa interpretação não está em mim, não é Deus que está, é Deus que revela. Por isso, quando você vem na casa do Senhor, quando você vai na igreja, quando você, entende, vai ouvir uma mensagem, você tem que esperar que Deus vai falar. O problema é que você às vezes está aí sentado e está ouvindo essa mensagem e está pensando que é Manuel. Tire isso da sua cabeça. A mensagem, a palavra é de Deus. Aleluia. Não é Manuel, como você quer chamar. Não é Deus. Agora, se você recebe a palavra como de Deus e receba ela, com certeza Deus vai cumprir o seu propósito. Agora, se você recebe a coisa do pastor, o pastor está acarretando, não sei o quê, você vai acarretar maldição na sua vida. Você vai se afundar. Agora, se você recebe como palavra de Deus, vinda do Senhor, e o que José falou:
talvez engana, que vive camuflado. Para isso Deus fala também: examinar os espíritos, se provém de Deus ou não. Nós temos que ter o discernimento, quando você ouvir a mensagem, se é de Deus ou não. Entende ou não? Você tem que ter esse discernimento, nós temos que ter. E se você não tem, você tem que pedir: Deus, eu quero ter discernimento. Entende? Que a palavra vem de ti ou não. E aí, irmãos, a palavra fala que Faraó, ele relata o sonho que teve para José. E José traz a explicação, como já relatei. Os dois sonhos eram dúplices, é o que ele vai dizer aqui. Ó. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Deus rapidamente fez com que Faraó tivesse o sonho dúplice, e ele tinha pressa em efetuar isso aí. E José fala para ele assim: agora, pois, escolha um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ele fala dos 7 anos de abundância. E aí não se atenta para isso aí. Os 7 anos de abundância. Entende? E os 7 anos de escassez, de fome. Era o significado das vacas gordas, que era 7 anos de abundância, e as vacas magras, que ia devorar. Vai se ver. Quando tinha aparência, né? Mas foi daqui. E no sonho ele via que aquelas vacas magras iam lá e devoravam as vacas gordas. E José traz a interpretação e fala para ele: olha, vai vir 7 anos de abundância e vai vir 7 anos de fome. O que se deve fazer? Ele não só tem uma revelação, ele falou: faz assim, escolhe um homem sábio aí, Faraó. E durante essa abundância, durante essa colheita, é o que vai relatar aqui, você guarda a quinta parte. Olha o versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Aí ele fala assim: olha, de toda essa fartura, que se a visão da nossa vida é assim, irmãos, o que acontece muitas vezes é que durante a fartura nós não administramos. Entende ou não? Nós a esbanjamos. E aí vem a seca, vem a fome, vem a crise, vem os problemas. A gente quer culpar. Mas eu estou nessa verdade. Mas Deus, Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de mim. Por isso que Ele fala antecipadamente. E Deus fez isso, irmão. Sabe para quê? Você pensa aqui que Deus estava preocupado com os egípcios? Não era. A preocupação de Deus era cuidar de Jacó e sua família. Deus, irmãos, Ele enviou Jesus para morrer e salvar o mundo inteiro. Mas hoje a preocupação de Deus está com a sua igreja. Entenda? O número 1. E olha bem, vou falar na palavra. Está vendo esse mundão aí? De pessoas perversas, maldosas, incrédulas, pecadoras. Elas são sustentadas devido à igreja que ainda está aqui, devido a mim e a você, que somos servos de Deus, e Deus cuida de mim, e o cuidado de Deus sobre mim, sobre você, é tão grande que Ele cuida daqueles incrédulos que estão lá fora. Ele cuida desses pecadores que não se arrependam, que nós também somos pecadores.
nós nos arrependemos. Nós nos confessamos nossos pecados, enquanto eles não. E por nós, irmãos, ter o cuidado de Deus, Deus abençoa os incrédulos também. É isso. E o que ocorreu? Deus não fez todo esse mover pensando nos egípcios. Ele estava pensando em Jacó e a sua família. Se acha que a igreja está aqui nessa terra e Deus não está cuidando dela, Deus está cuidando da sua igreja. Você acha que você está aqui nessa terra e Deus não está cuidando de você? Deus está cuidando de você. Agora, se você está aqui, por favor, amaldiçoando e reclamando por causa da crise, por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, por causa do Alexandre, que sai quinto do inferno, porque Deus não depende de Lula. Deus não depende de Bolsonaro. Deus depende do senhorio dele para cuidar dos seus servos. Deus move o coração de Alexandre. Deus move o coração de Lula. Deus move o coração de Satanás, se for necessário, para cuidar dos seus servos, que nele se confia, que nele se espera. É assim, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Sim ou não? É. Agora nós muitas vezes ficamos, entendeu? A nossa confiança está no Senhor. E se for necessário Deus mover corações e movê-los, Ele move. Glória a Deus. E aí esse homem, quando viu a revelação desse sonho, a palavra nos relata que ele, viu a orientação de José, o conselho que José aconselhou. Olha o que ele disse: ajunte os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão. Fala assim, bons anos virão. Amém? Bons anos virão. Glória a Deus. É a mensagem que José entregou para Faraó e os seus governantes. Ajuda a colheita, meu senhor. Ajuda a colheita, dos bons anos que virão. Recolhe o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guarda. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Pelo gosto de Satanás, a terra aí não está perecendo. Que a humanidade está perversa, a iniquidade do pecado, do mal, está dominando muita gente. Sim ou não? É. Mas Deus, na sua provisão, Ele não permite que elas pereçam. E aí ele fala assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz assim: a mensagem de José foi recebida, irmãos. A mensagem do Senhor Jesus Cristo foi essa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quando fala assim, quem crer e receber a mensagem do Evangelho será salvo. Mas quem não receber a mensagem, quem não crer em Jesus, será condenado. Essa é a mensagem. Amém, irmãos? E aqui diz que aqueles oficiais, Faraó, todos eles receberam o conselho. Muitas vezes nós viemos na igreja e não recebemos. Entra aqui e sai aqui. E para nós tanto faz. Entende? Tanto faz perder um culto, perder a mensagem. Não está nem aí. Entende ou não? Tem muitos crentes que não está nem aí. Que mensagem foi pregada na quinta? Se eu vou na quinta, eu não vou. Se eu vou no domingo, eu vou. Para mim não está nem aí. Mas aqui diz que falaram os seus oficiais receberam o conselho. Deus nessa noite não está falando conosco para nós nos aproveitar
Você hoje está trabalhando, você hoje está ganhando, entende? Você tem uma renda, aproveita e administra-se bem isso aí. E se amanhã virar uma crise, você tem, como diz quantas palavras, você tem gordura. Agora hoje você recebe bem, você ganha bem e você esbanja. Amanhã eu digo, não faça isso. Esse conselho aqui foi assim, para que eles pudessem guardar a quinta parte, irmãos, a quinta parte. Seria 100 dividido em 5, 100 você tira 20. Você tem 100 reais no exemplo da quinta parte. Você tem 100 reais, você vai tirar 20 e guardar. Você ganha 1.000 reais, a quinta parte é 200. Você tira 200 e guarda. É isso aqui que é a revelação do sonho, a explicação que José falou para Faraó. E Faraó recebeu. Mas nós não recebemos 100, comemos os 100 e comemos mais o que não tem também. Esse é o negócio. Ou com outras palavras, Deus disse na sua palavra: eu dou a semente para quem semeia e pão para o alimento. Mas nós comemos semente, comemos pão e comemos até a água também. Não é? Se lembra quando você era criança? E eu lá em Minas, lá, a gente, quando matava um franguinho, quando tinha um franguinho que matava naquela época, brigava para passar farinha na panela. Fazia requeijão, nós somos 10 irmãos, né? Não estavam os 10 ali, mas estava 6, 7, 8 ali. Brigava, irmãos. Não deixa de mentir, nós brigava para ver quem rapava a panela de requeijão. Porque tinha fome. O requeijão fazia para vender. E nós ficava com a raiva. Entendeu? E hoje, às vezes, irmãos, isso continua muitas vezes na nossa vida, que nós comemos o requeijão, comemos a rapa, e se for possível, perdemos a panela. E o que acontece com nós? Hoje nós recebemos nosso salário, comemos ele, endividamos todo ele e ainda pegamos emprestado. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos com o nosso salário, pegamos aquele salário, guardamos 20% dele, da quinta parte. Porque se amanhã você ficar desempregado, se amanhã a crise vier, se amanhã vier a fome, entende? Isso mesmo, irmãos. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, o Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está em ti, está em mim. E nós necessitamos usar, pedir a Deus essa sabedoria que estava sobre José. Esse Espírito que estava sobre José está sobre mim e sobre ti. É só nós pedir a Deus sabedoria. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, pede, que ele dá. Sem reproche, ele dá. Entende, irmãos? É que nós às vezes pedimos mal, mas nós temos que pedir. E aí disse: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Faraó falou isso para José, um homem incrédulo, irmão. Falou assim: hemos visto que Deus fez você saber tudo isso. Não há homem tão ajuizado como tu. E falou assim: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aí José foi seu primeiro-ministro do Egito e governava sobre todos os povos. Mas aqui, o centro dessa mensagem é que nós aproveitaremos os bons anos de colheita. Não come tudo que Deus dá. Não que a gente vai estar preocupado com o dia de amanhã, mas aqui foi isso a orientação que Deus deu.
E aí você vai ler aqui o que aconteceu. O mundo inteiro estava em crise. Aonde achava alimento? No Egito. Quem? O povo chegava a Faraó, falava assim: vai lá com José. E ele fez um bom juiz. E ele começava a vender os cereais, o trigo. Todo o Egito inteiro. Aí chega o dia que Jacó manda alguém ir lá no Egito buscar cereais, porque faltou. Tudo cumprimento. E foi, você conhece a história, né? A primeira viagem, a segunda. E no final foi Jacó com todos os seus irmãos chegando no Egito e mostrando-se. Sim ou não? Mostrando-se diante de José. Lá, aquele sonhador havia sonhado. E eles, seu sonhador, era Deus. Pelo amor de Deus, que irmãos. Então, eu não sei o que você está passando, mas se você ouviu essa mensagem, trata de ser consolado por ela. Porque quando chega a hora de Deus, irmãos, é a melhor. O tempo de Deus é o melhor. É que nós pensamos, não, mas é que você não sabe da situação. Deveria ser ontem, não. Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus é o melhor. A hora de Deus é a melhor. Amém? Vamos colocar de pé? Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus. Labra, cai, suíte, quebra, nai, quebra, inagaçuí. Quantas situações nós, às vezes, ó Pai, atravessamos. E nós, ó Pai, reclamamos, esperneamos. Muitas vezes queremos nos escapar de qualquer jeito. Mas é o Senhor na situação. Que nesta noite, através dessa palavra, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor acalma nosso coração, o Senhor acalma a nossa ansiedade, e faça nós entender, ó Pai, que o Senhor está nesse processo, que muitas das vezes, ó Pai, nós não queríamos, ou no momento nós não entendemos, o Senhor já falou, o Senhor antecipou na mensagem, e as mensagens que o Senhor fala conosco são diversidades de mensagens, são variedades, os meios que o Senhor utiliza para falar conosco. Assim como o Senhor falou com José, falou com seus irmãos, falou com seu pai, com sua mãe, através do sonho que José teve. Algo que estava para acontecer lá no futuro. Talvez eles até esqueceram de tudo isso. Viveram anos, ó Pai bendito, mas o Senhor estava trabalhando. Assim também somos nós, você, minha irmã, meu irmão. Talvez você está nessa situação, mas Deus falou lá atrás, você esqueceu, você nem se lembra mais. Mas eu quero dizer nessa palavra que Deus está trabalhando. E ao chegar a hora, ao chegar o tempo, Deus se apressa, assim como se apressou, trazendo a revelação do sonho, trazendo o sonho para Faraó e trazendo a revelação do sonho através de José. Tudo para se cumprir na hora certa, no momento certo, se cumpriram. Pai, em nome de Jesus, conceda essa graça, desse espírito de sabedoria que o Senhor concedeu sobre a vida de José. Ele está sobre mim, ele está sobre nós, ele está sobre ti. Que Deus nesta noite te dê sabedoria e você aprenda a administrar os bons anos da colheita que virão. Que você aprenda a administrar. Amém, irmãos? E quando vier a seca, quando vier a fome, entenda, você vai poder ajudar
aqueles que não têm. É o que ocorreu. Quem esse povo via? Todos viam até José. Era José. Eles não chegavam até Faraó. Um que chegava até Faraó, mas quem ia conceder o cereal, conceder ali, era José. Amém? Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta noite. Quero louvar e glorificar o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Te peço que teu Espírito Santo continue nos ministrando, continue nos fortalecendo, trazendo a revelação para cada um de nós na tua palavra, de acordo, Pai bendito, com a tua vontade, porque o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da tua igreja. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor, e que nós aprendemos a receber a tua mensagem, receber o teu conselho, Pai, confiar e esperar, porque o Senhor te executará, é o Senhor que vai efetuar o cumprimento da tua palavra sobre as nossas vidas, sobre este mundo. Que assim seja para a glória, para o louvor do teu nome. Pai, nós queremos despedir desse lugar na mão da tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus.